Hoje eu vou falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o intervalo interjornada. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender o DP na prática, executar os cálculos e processos com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o intervalo interjornada e o que você precisa saber para executar esse processo aí no DP com segurança. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está aqui por vir no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Hoje a gente vai falar então sobre interjornada. Primeiro a gente precisa saber o que é uma jornada, né? Todo empregado ele tem uma jornada de trabalho. A maioria, né, dos empregados vão ter uma jornada. Porém, hoje o nosso assunto é um ponto relacionado a essa jornada. A gente vai falar sobre um tipo de intervalo que existe dentro do tema jornada de trabalho. E qual é o ponto principal que você precisa observar, qual é a legislação que você precisa conhecer para que esse processo, né, esse ponto seja feito tranquilamente. Se você tem dúvida, né, entre o que é uma intrajornada e uma interjornada, hoje a gente vai descomplicar. Primeiro porque já tem vídeo aqui sobre intrajornada no canal, muita gente pediu esse vídeo de hoje que é sobre inter. Então a gente vai entender qual é a diferença entre um e outro e entender mais profundamente sobre a inter, tá? Se você tem dúvidas sobre a intrajornada, é só procurar o vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre esse tema, que lá eu expliquei tintim por tintim também. Então vamos ver aqui na tela, acompanha comigo a principal diferença aí que você precisa saber quando a gente fala de interjornada. Só para começar, né? Porque depois a gente vai ver na prática. Quando a gente fala de intrajornada, a gente está falando de dentro, ou seja, dentro da jornada de trabalho, tá? Então são os intervalos para refeição e descanso. Agora, quando a gente fala de interjornada, a gente está falando de um intervalo entre jornadas. Então, é um intervalo que acontece entre uma jornada de trabalho e outra. Se você sai do trabalho às 6 horas da tarde e começa a trabalhar às 8 horas da manhã, esse intervalo das 6 até as 8 se chama interjornada, que é o intervalo entre duas jornadas, certo? Então, vamos colocar aqui que é entre duas jornadas de trabalho. Ah, Aline, por que precisa saber disso? Bom, porque isso é uma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar que você vier trabalhar. Quando a gente fala de jornada de trabalho, a gente tem, por consequência, aí os intervalos para refeição e os intervalos para descansar entre uma jornada e outra. Tem empregado que quer trabalhar direto para sair mais cedo, não quer fazer o intervalo de almoço, né? Tem empregado que não cumpre ali a jornada, mas o que acontece? Esses intervalos, eles são estipulados pela lei visando a saúde do trabalhador. Então, se o empregado não está cumprindo o mínimo que a legislação exige, qual é a chance dele desenvolver um burnout, um problema de saúde aí mais grave decorrente desse estresse, desse cansaço de não estar recuperando a sua energia para o trabalho, entende? Se você pesquisar aí no Google, vai ter milhares aí de estudos e dados que mostram que isso aumentou consideravelmente, principalmente na pandemia, né? Porque muita gente trabalhou de casa e estava trabalhando muitas horas a mais porque, tô em casa, eu vou fazer. Mas isso acaba interferindo, né, a longo prazo aí, às vezes até curto prazo, na saúde do trabalhador. Então, além de você alertar a empresa nesse sentido, caso não esteja sendo cumprido, por quê? Os benefícios de saber isso. Você vai conhecer a legislação e o que está por trás disso, quais as consequências legais caso a empresa esteja descumprindo essa situação, né, que a lei prevê. Então, você vai se dar bem num processo seletivo, se precisar cair uma questão, se cai lá no teste, qual é a diferença entre intrajornada e interjornada? Se você não sabe esse conceito, não sabe o básico, você vai errar essa questão. Agora, só no comecinho do vídeo eu já te dei a principal diferença. Então, isso aí você já aprendeu. Mas por trás disso existe muito mais coisa que a gente precisa saber para ser segura, não só nesse processo do DP, mas todos os outros. E você vai saber realizar isso em qualquer lugar que você vier a trabalhar, porque mesmo que hoje, por exemplo, você não tenha contato com o processo de cartão-ponto, que é onde mais tem impacto esse tipo de situação, você vai pelo menos saber como que deve ser, né? Como que tem que ser feito, o que você pode
cuidar para não estar descumprindo a lei e tudo mais. E além disso, você também vai poder tirar dúvidas tanto do empregador, do cliente e orientar também os empregados caso eles tenham dúvida com relação a isso. Vamos ver na prática aqui então? Bom, já falei, né, as principais diferenças aí entre as duas, interjornada e intrajornada, mas aqui a gente vai falar de interjornada. Já falei, né, que a gente tem vídeo sobre intrajornada aqui, então corre depois que terminar esse vídeo aqui, lá conferir esse vídeo aqui no canal. O artigo 66 da CLT, vou anotar aqui para você, ele traz essa informação sobre o intervalo interjornada. Então a gente precisa conhecer, né, a legislação e ele fala, né, opa, aqui escrevi interjornada. Ele fala lá, esse artigo ele prevê um mínimo de 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Então, o que o DP, né, o que a empresa precisa se atentar? Que precisa ter esse mínimo de descanso entre uma jornada e outra. Quando que isso vai dar problema? Quando o empregado, ele, por exemplo, fica fazendo horas extras até tarde e começa cedo no outro dia. Se não tiver um mínimo de descanso ali de 11 horas, pode dar problema. Se não cumprir o mínimo, a empresa ela é obrigada a pagar a hora extra do período ali que extrapolou para esse empregado. Você sabia disso? Então, olha só, além de estar prejudicando a saúde desse trabalhador, ele vai estar gerando custo para a empresa porque ela vai ter que pagar a hora extra, com no mínimo 50% de adicional e também o DSR. Então vamos ver aqui um exemplo na prática. Se eu tenho um trabalhador que começa às 8 horas e ele trabalha até às 18, né? Das 18 até as 8 horas do dia seguinte tem que dar 11 horas. Se a gente for fazer a conta, ele vai ter mais tempo de descanso nessa jornada. Então ele trabalha até as 18, 19, 20, 21, 22, 23, meia-noite. Já dá 6 horas aqui, certo? 1, 2, 3, 4, já deu 10 horas. 5, 6, 7, 8. Então ele tem 14 horas aí entre uma jornada e outra. Então tá tudo certo, a empresa não vai pagar. Agora vamos supor que esse trabalhador, ele trabalhou até 1 hora da manhã e ele começou às 8 horas da manhã normal. Tá tendo muita demanda agora final de ano e ele trabalhou ali muitas horas extras e tal, ou até mesmo trocou, né, a carga horária daquele dia, mas no outro dia ele já volta ao normal e ele trabalhou até 1 hora da manhã. Se você contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dar 7 horas apenas de descanso entre uma jornada e outra. Então, o que acontece? Todo esse período aí que ele não teve de descanso, a empresa tem que pagar com hora extra. Então, ele começando às 8, ele deveria, nesse caso aqui, começar às 9, às 10, às 11, meio-dia do outro dia, para ele conseguir ter as 11 horas no mínimo aí de descanso, certo? Então, a empresa vai pagar desde as 8 ali da manhã até meio-dia de hora extra, 50% para esse trabalhador, porque ele não cumpriu, né, o mínimo que exige aí de 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho. Tá vendo como o buraco é mais embaixo? Muita gente não sabe disso e, inclusive, isso é bem comum de acontecer, da pessoa trabalhar até tarde e depois ela começa cedo, normal, no outro dia e não ser respeitada essa jornada. Eu já vi muita empresa que não faz o pagamento, tá? Nessas horas extras e a pessoa tá lá trabalhando e não tá descansando o suficiente. Então, olha só como a gente precisa conhecer essa informação, né? Entender esse artigo, precisa verificar na convenção coletiva se tem algo. Dificilmente a convenção coletiva vai prever a redução desse intervalo entre uma jornada e outra, porque, como eu falei, ela visa a saúde do trabalhador. E a gente tem algumas jornadas que são diferentes, como, por exemplo, a jornada 12-36. Nesse caso, a pessoa trabalha 12 horas direto mesmo, mas ela descansa depois 36. Tá? E além disso, quando a gente fala de interjornada, a gente tem que considerar também que tem o domingo, né? Então, por exemplo, ela vai ter um dia na semana, ela vai ter 35 horas de descanso, que é as 24 horas aí do DSR, que geralmente vai ser no domingo, e mais as 11 horas entre uma jornada e outra. Então, por exemplo, da sexta-feira até na segunda-feira vai dar ali 35 horas de descanso dentro dessa jornada de trabalho entre uma jornada e outra, ok? Um DP que não conhece sobre o intervalo interjornada é a mesma coisa que um juiz de futebol que não conhece as regras do jogo. A chance dele cometer uma falta injusta é muito grande, né? É a mesma coisa o DP. A chance de fazer algo errado é gigante só pelo fato
de não saber como deveria ser o certo. Se você pesquisar aí no Google processos interjornada, no JUS Brasil vão aparecer aí mais de 10 mil processos, para você ver como é sério saber, né, a legislação e atuar de forma preventiva quando a gente fala desse assunto. Embora pareça difícil esse conceito, assim como a intrajornada, é algo, né, que a gente vê frequentemente no DP. Por isso que é tão importante conhecer essa legislação e saber os impactos disso na prática, a fim de evitar que algo não seja cumprido simplesmente por falta de conhecimento. Já pensou? O empregador ele confia em você e recebe uma notificação de um processo trabalhista e nem sabia que isso estava sendo feito errado? É o que eu sempre digo, né, da importância de você saber as coisas para orientar da melhor maneira, mesmo que o empregador opte em fazer errado. Lembrando que aqui no meu canal já tem vídeo também ensinando a calcular hora extra. Então, para saber calcular essas horas aí que o empregado receberia caso ele não cumprisse o mínimo entre uma jornada e outra, é só você procurar aquele vídeo que tá lá certinho, o passo a passo para você descomplicar, tá bom? Já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida ou ainda se tem algum outro conteúdo que você quer ver por aqui. Então deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, que esse é teu espaço aí para você se comunicar comigo e eu tô sempre por aqui vendo tudo que é comentado. De verdade, espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido a minha meta aí de te ensinar mais esse ponto aí da legislação do DP na prática e para você ter segurança nos processos do DP. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.